a primeira recomendação que será apreciada é sobre um pedido, a recomendação ao Poder Executivo Federal de aprovação integral do pedido de provimento adicional de 220 cargos à Associação Nacional de Mineração. Lara. Vou fazer a apresentação dessa recomendação, que ela existe em decorrência da missão que fizemos na Bahia no ano passado, pela Comissão Terra e Água, em Caetité, Cine de Almeida e Pindaí, relativo a conflito de mineração. Ela também acaba sendo uma repercussão da missão que acabamos de fazer na Braskem, porque verificamos que o problema se persiste. E qual que é a questão? A gente tem uma Agência Nacional de Mineração com os quadros de servidores públicos extremamente deficitários, né, um passivo de mais de 600 pessoas, de lotações que estão vazias. Então a gente chegou a mencionar isso na época do relatório, mas menciona novamente, por exemplo, no caso da Bahia, são 4 fiscais de mina para 256 minas ativas em mineração. Eles mesmos nos colocaram na reunião que tivemos que não tinham a menor condição de fazer esse trabalho de fiscalização e mesmo assim os empreendimentos de mineração continuam sendo aprovados. E isso decorre, qual que é a consequência direta disso? Aumento de conflitos, aumento de questões, crimes ambientais, poluição, enfim. Também contaminação de trabalhadores, né? No caso da Bahia, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho acabou de ganhar uma ação para indenização de trabalhadores que foram contaminados por urânio. E isso tudo sim, na mina de Caetité, urânio. Isso tudo é trabalho da ANM, vamos dizer assim, né? Em Alagoas, que ocorreu o maior crime ambiental relacionado à mineração urbana do Brasil e, quiçá, do mundo, a ANM tem 4 servidores, nenhum fiscal. Então, aposto que na última missão que o conselheiro Ismael fez também sobre questão de mineração de gesso, o quadro da ANM deve ser bem parecido. E qual que é a questão? A gente tinha recomendado fazer novos concursos no nosso relatório. E, em decorrência do nosso relatório, nós viemos tendo reuniões com pessoas que estão no cadastro reserva e vêm acompanhando esses recursos. E a ANM nos informou que tem um provimento para chamar de um provimento adicional de 220 cargos para a ANM, que tem até o número do processo C aqui na recomendação, e também um passivo de pessoas que não foram chamadas para cargos vagos. Então, dentro da Comissão Terra e Água, principalmente a comissão que atuou na missão, nós fizemos essa recomendação, que eu não vou ler os considerandos, mas todas as questões relacionadas à competência da ANM, os passivos de servidores e até questões de sucateamento que a gente vem vendo dentro da agência. Estamos propondo para análise do Pleno essa recomendação ao Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, ao MGI, ao Ministério do Planejamento e de Orçamento, MPO, à Casa Civil e à Casa Civil da Presidência. 3 pontos. Uma aprovação integral do pedido de provimento adicional feito pela ANM, com a emissão de decreto presidencial na maior celeridade possível, visando que o curso de formação seja homologado antes do início do período de defesa eleitoral. A convocação integral do cadastro de reserva do concurso público da ANM, regido pelo edital de 2024, respeitando sua validade para possibilitar a recomposição plena do quadro técnico de servidores da agência. 3. A adoção de planejamento contínuo de recomposição do quadro de servidores da ANM, com novos pedidos de provimento durante a vigência do concurso, considerando a expansão da atividade minerária no Brasil. Então, a gente, principalmente em razão do Brasil estar no centro do geopolítico das terras raras, a gente está vendo um aumento, tem até um dado aqui que foi disponibilizado pela própria ANM, um aumento dos pedidos de mineração de forma estrondosa, e a gente não tem uma agência nacional de mineração para tanto aprovar os pedidos relacionados à concessão de lavras, mas também para fiscalizar e fazer todo o estudo de impacto, enfim. Então, essa é a nossa proposta. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Oi, Ismael. Aberto para o debate da resolução. Ismael? Não, a Lara tem toda a razão, né? A situação hoje da Agência Nacional de Mineração é extremamente dramática, eles não têm auditores necessários para fazer a devida fiscalização. Então, inclusive, essa missão que nós realizamos agora no Polo Gesseiro do Araripe demonstrou de forma muito evidente a ausência do Estado, em particular da Agência Nacional de Mineração, uma situação extremamente dramática. Inclusive, nós, na nossa recomendação, o nosso relatório ainda vai ser produzido, porque essa missão terminou agora no sábado passado, então estamos trabalhando o nosso relatório final, com as devidas recomendações. Mas, Lara, eu estaria sugerindo aqui que a gente, para além das recomendações as quais eu concordo plenamente, eu estou sugerindo aqui que a gente convocasse, né, a direção da Agência Nacional de Mineração para talvez a próximo vai ser descentralizado, mas talvez o outro, né, em Brasília, para que eles pudessem, né, se manifestar a respeito dessa questão, né, da mineração hoje no Brasil. Inclusive, também eu fiz contato com o Sindicato Nacional das Agências Reguladoras, Fábio Rosa, que é o presidente, né, e ele também se colocou à disposição do Conselho Nacional de Direitos Humanos para tirar, para dirimir, inclusive há uma mobilização por parte deles, no sentido que seja recomposta essa força de trabalho da Agência Nacional. Mas, repito aqui, a gente poderia também convidar, né, a direção da agência para, né, repito, talvez não no próximo pleno, né, que não será em Brasília, mas no outro, para que eles pudessem se pronunciar a respeito, né, dessa situação caótica da mineração no país. Então, seria só esse acréscimo de concordo. Obrigado, presidente. Conselheira Lara, o conselheiro Ismael fez uma sugestão de convocar a Agência Nacional de Mineração para poder participar do pleno e aqui também apresentar essa situação para o CNDH. Ismael, concordo plenamente. A gente pode, inclusive, depois compartilhar com a Comissão de Trabalho os ofícios que a gente vem recebendo da ANM nesses contatos, principalmente por cumprimento das recomendações relativas às missões que nós fizemos. Eu acho que seria fundamental, até principalmente em relação ao mote da
da mineração de terras raras no Brasil, né? A gente vê, por exemplo, o governo do Ronaldo Caiado fazendo uma investida em carreira solo, vamos dizer assim, para impulsionar a mineração em terras raras no estado de Goiás, fechando inclusive convênios bilionários com os Estados Unidos, sem que isso seja passado pela ANM, sem que isso seja passado pelo governo federal. E isso não vem, e a gente precisa entender quais são os impactos disso e, na verdade, quanto que a Agência Nacional de Mineração ela consegue absorver e cumprir as suas prerrogativas legais em relação ao avanço da mineração no Brasil, entender qual é o passivo. Eu acho que é fundamental essa agenda e como Plano de Maio em Santa Catarina, eu acho que seria a gente já agendar para junho e aí dar esse trabalho para a gente conseguir entrar em contato. E, inclusive, assim, na minha perspectiva enquanto advogado popular territorial, a gente vem vendo um avanço cada vez mais latente nas áreas de comunidades tradicionais e povos indígenas. No meu estado, por exemplo, aqui a mineração de terras raras já está ali invadindo o território de uma comunidade quilombola e nada disso vem sendo discutido. Enfim, a gente tem muito o que se debater, eu acho importantíssimo e já gostaria de encaminhar para aprovação da presidência que a gente já faça esses contatos pela mesa diretora, os convites. Enfim. Então vamos colocar em... Para o descontrole, né? Aliás, já sempre foi, mas em particular, descontrole, não há um controle sobre a produção. Então, acho que, inclusive, a presença do diretor da agência, você irá nos ajudar a buscar uma série de questões. Então vamos agora fazer a votação dessa recomendação. Os conselheiros que concordam com a recomendação apresentada em relação à Agência Nacional de Mineração, provimento de cargos, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a recomendação. E coloco também agora para aprovação o encaminhamento de convidar a Agência Nacional de Mineração para participar do pleno de junho, né, para poder aqui expor a situação da mineração no Brasil. Aprovada nosso encaminhamento, passamos agora para a próxima recomendação.